Aleluia! Quantos podem louvar a esse Jesus maravilhoso? Amém, irmãos? Com muito louvor é que nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5 e verso de número 4. Desculpa, verso de número 5. 5. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu vou ler a versão Almeida, revista e corrigida. Que é isso, pastor? Tem várias, nós temos algumas versões. Essa versão é a mais usada, é essa daqui. Na verdade, a gente usa fiel aqui, mas essa na Assembleia é a mais usada, né? Mas tem muitas versões e eu gosto de todas. Mas ele diz: respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Amém? Se assente glorificando a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele fala. Existem coisas que nós não entendemos no momento, mas podemos entender depois. Eu acho que os irmãos alguns viram um vídeo da nossa conferência da família, quando, como que era o nome dele, irmão Alex? Pastor Paulo pregou aqui, e ele virou para mim e disse que me via caindo de uma escada. Algumas coisas não aconteceram exatamente, por exemplo, fratura exposta, mas ele naquela profecia, ele disse: eu vejo isso, um livramento. Então eu creio que Deus livrou. Mas, irmãos, detalhes que aconteceu nessa queda me chamou muita atenção. Eu nem lembrava dessa profecia. Ele joga que aqui tem algumas pessoas que logo se lembram. E foi, acho que o irmão Gustavo, ele falou: mas o pastor pregou isso aqui e já mandou lá. E ele vira e diz que ele via eu caindo de uma escada e tinha uma pessoa do sexo masculino que estava lá e não conseguia fazer nada. E quando aconteceu a queda, eu descia falando com a Rose, e a nossa geladeira queimou, e naquele momento estava lá um homem que tinha ido para para trocar o motor da geladeira, e ele estava na porta. Quem conhece a minha casa, a nossa escada sai já na porta da saída, né, na sala, já perto da porta da saída. E ele estava em pé na porta da sala. E ele realmente não pôde fazer nada, não deu tempo de fazer nada. E na profecia ele diz que ele aqui buscava o socorro. E a Rose no desespero, e agora ele disse: liga no 193, que é do bombeiro, e o bombeiro vai vir e vai socorrer ele, porque eu já fiquei ali no chão deitado, porque não sabia se a dor era muito grande, se tinha quebrado ou não podia se mexer. E ele disse: houve um alvoroço. No mesmo momento que nós estamos lá, eu, a Rose e ele, chega a Cris, que tinha ido em casa levar uma caixa de isopor para a gente pôr gelo, porque estava sem geladeira. Chega o Tiago, chega o Jonatas, e a rua, né, o bombeiro chegando. Então tudo aconteceu. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele não fala. Eu não entendi na hora que Ele falou aqui, mas tem uma parte da profecia que não cumpriu. Ele disse que tinha um carro 0 quilômetro.
que ele disse que essa parte da profecia, ele falou, eu gostaria que alguém falasse para mim, ele falando aqui nesse púlpito. Eu via um carro 0 quilômetro, se fazia algumas voltas e dizia de encher os olhos. Mas o carro ainda não chegou. Mas ele disse também, só que eu não sei se era o carro, literalmente, aí não, ele falou, não é eu que posso julgar, ou é uma igreja nova, que vai encher os olhos. Alguém já falou, então o pastor vai embora, pode ser um local novo, irmãos, onde nós vamos ter, né? Nós não sabemos, só Deus sabe, mas quase 1 ano faz isso, mas Deus, né, é fiel. Eu creio que foi um grande livramento, amém, irmãos? Então glorifique a Deus, porque Deus cuida de você, Ele não cuida só de mim, e Ele dizia várias vezes para mim, né, virava para eles e dizia, Deus ama muito esse homem. E já não é a primeira vez, né? Se lembra da outra profecia que eu tive um infarto? Eu falei, mas infarto? Não tive infarto? Aí vai fazer um exame, o médico olhando assim diz, você já teve infarto, né? Eu falei, não tive. Foi o outro pregador que pregou aqui. Ele disse, não tive infarto. Eu falei, não, aqui você já teve. Aí pega o outro, você tem outro exame? Estava lá no carro, a Rosa foi lá, trouxe. Você já teve um pequeno infarto aqui, mas isso não é problema. Mas aqui, os sinais aqui, vêm aqui, e aqui tem um lugar que está bloqueado, porque você já teve um infarto. Então é Deus ou não é Deus? Amém. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus tem um projeto, tem um plano para a nossa vida. Amém, irmãos? Rapidamente, irmãos, falei por Moamir, falei que podia pregar 15, 20 minutos, porque hoje nós ia dividir o tempo, que eu não quero ficar muito tempo em pé. Mas aqui, eu estou bem, a perna aqui está boa, essa outra, né? E glória a Deus. O texto que eu li, hoje de tarde eu estava deitado na cama, não estava ajoelhado, porque eu não estou conseguindo ajoelhar, não estava orando, mas estava falando com Deus, claro que é orando, né, mas de olho aberto. Falei, Senhor, não sei, hoje seria o dia que eu pregaria, mas o Senhor sabe todas as coisas. E Deus colocou essa palavra, porque Tu mandas. Irmãos, a gente precisa ser sensível para ouvir Deus. Às vezes no nosso coração, os nossos anseios, nossos desejos, eles nos levam a tomar atitudes sem ouvir Deus, porque a gente quer, porque a gente almeja, porque a gente projeta. O texto que eu li, eu tirei como base, e ele está dizendo, Senhor, na minha concepção, não adianta jogar rede. A gente já passou uma noite inteira tentando pescar, porque nesse texto Jesus está pedindo um barco emprestado de Pedro. Depois de Jesus pregar no barco de Pedro, Jesus manda Pedro se afastar da terra. E aí ele diz, agora lance a rede para pescar. E Pedro olha para Jesus e fala, tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Mas, porque Tu mandas, porque é ordem Tua, eu vou jogar a rede. O que Deus me traz a falar nessa noite não tente entender os planos de Deus. Não tente entender quando Deus mudar todas as coisas. Quando Deus fizer, e Deus te der uma ordem, e você quiser dizer, Deus, na minha conta, isso não vai se encaixar. Isso não vai se dar certo. Mas eu estou aqui para ouvir a Tua voz. E se o Senhor está falando, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. O problema é que hoje nós estamos vivendo a época em que as pessoas fazem projetos. Sabe quando você vai construir uma casa e antes de você arrumar um arquiteto, você já fez o seu desenho? Alguém já fez isso? Eu construí uma casa na vida. Mas eu e a Rose desenhamos, rabiscamos, apagamos, fizemos. E ela fez, e mudou, e fez. Antes de levar para fazer a planta, nós desenhamos e fizemos antes de levar para o arquiteto. O problema, tem problema isso? Problema nenhum.
O problema é quando você leva para o arquiteto e o arquiteto diz, precisa mudar isso daqui. Você diz, não, eu não quero que mude isso daqui. Aí é o problema, porque o que vai acontecer? Vai dar problema lá na frente. Porque você, na sua concepção, o teu projeto é maravilhoso. Mas quem entende e sabe de construção, sabe que o teu projeto vai dar ruim. É o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Se você tem coragem nessa noite, pode pegar e desenhar a casa mais bonita e o projeto mais bonito que você quiser, mas coloque na mão daquele que sabe, daquele que tem, daquele que pode, daquele que é, e diga para ele, se quiser rasgar e jogar fora, pode rasgar e fazer do teu jeito. Se quiser tirar alguma coisa, tire. O que eu quero é que tu cumpras a tua vontade na minha vida, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Quando eu estava meditando nisso, Deus me levou para uma passagem extraordinária também, que eu gosto de todos os textos da Bíblia, mas Jesus, ele surpreende. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de João, eu vou ir falando aqui os detalhes, vocês conhecem, que Jesus, ele está num lugar deserto. Jesus se afasta, ele vai para um lugar deserto. A intenção era se afastar do povo, mas quando Jesus chegou nesse lugar, chegou barco de todo lado, e o lugar começou a se encher de gente. E Jesus, já aproveitando a oportunidade, começou a pregar naquele lugar. E de repente Jesus olhou que aquelas pessoas estavam ali, e Jesus disse, eles estão com fome. Eu ouvi a mensagem pregada aqui pelo presbítero Almir, é extraordinário. Jesus não se preocupa só com um detalhe da vida da gente. Jesus preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Eu vou dizer para você, tem coisa que você acha que Jesus não está nem aí por isso. Jesus está preocupado sim com esse detalhe da sua vida. Ah, pastor, Jesus não está se importando com isso. Não, Jesus sabe todas as coisas. Ele trabalha do jeito dele. Ele está olhando e vendo que as pessoas estão com fome, e o lugar é deserto. E a Bíblia diz que Jesus se volta para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e diz assim, a multidão precisa comer, e vocês precisam dar comida para eles. É uma ordem de Jesus, sim ou não? Eu gostaria que a irmã colocasse para nós, capítulo 6, o verso de número 5. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aí o Filipe, como eu e você, ele vai dizer assim, olha, se a gente tivesse 200 dinheiro aqui, um dinheiro é uma diária de uma pessoa. Quanto que é uma diária hoje? Vamos pôr bem baixo aí, as diárias mais baixas aí de R$100. Quanto que dá 200 vezes 100? Cadê os da matemática aí? Isso é genética, né? Então, genética não dá. Já fizeram as contas ou não? Cadê? Vai lá, irmão Romão. O senhor tem que saber, hein? Quanto? 20 mil. Sabe o que o Felipe disse? Tem tanta gente aqui que se nós tivéssemos 20 mil reais, não seria suficiente para que cada um comesse um pouquinho. Eu pergunto, quem tem 20 mil aqui hoje? O Fábio levantou a mão, é o único que tem. Ele está dizendo, alguém lá no deserto, se fosse hoje tem Pix, irmão. Mas naquele tempo, alguém teria 20 mil reais lá no deserto? Não, ele está dizendo, Senhor, o Senhor está falando de algo que é impossível. Para que cada um, como pouco, nós precisávamos ter 20 mil reais aqui.
Só que o texto antes está dizendo, Jesus queria experimentar eles. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que a gente já é crente, e aqui tem crente que já tem anos de crente. E tem hora que ainda está perguntando. Jesus está falando, mas eu não estou vendo uma saída. Eu não estou entendendo. Eu não sei como Ele vai fazer. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não precisa saber como Ele vai fazer. Você só precisa crer no projeto dEle na sua vida. Mas eu não estou vendo uma saída. O Filipe disse, se tivesse 200 de dinheiro, não conseguia alimentar essa multidão. Mais um pouquinho. E um dos seus discípulos, como era o nome dele? Cadê o André? É o André lá. Tinha outro André que estava aqui domingo, né? Está aqui? Olha lá outro André ali. 2 André. O André, é irmão de Pedro. Ele olha e disse assim, Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esse daqui é aquele tipo de crente mais de fé. Mas que a fé dele é que nem o fogo de palha, né? Começa, mas já apaga. Ele diz, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Eu estava acreditando, ele tem, mas não dá para resolver o problema. Sabe, irmãos, a gente às vezes quer dar a solução, mas quando a gente pensa que está resolvendo, daqui a pouco a gente começa a olhar e começa a acreditar também que não tem jeito. O que Deus traz você para falar aqui nessa noite é, eu não dependo do teu jeito, eu só dependo da tua fé. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase vai fazer a diferença na sua vida. Eu não dependo do teu jeito, eu só dependo da tua fé. O rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá. O que Jesus faz? Disse, manda assentar os homens. Irmão, por que eu li esse texto? Por causa desse verso. Jesus falou o quê? Manda. Pode mandar o povo assentar, porque eles vão comer. Irmão, você tem coragem de mandar? Gente, pode sentar aí que vai ter comida para vocês. Mas não tem nada aqui, irmão. Ei, senta aí, irmão. Multidão, pode assentar, gente. Daqui a pouco vai ter comida para todo mundo. Quem está mandando? Quem está mandando? Jesus. Quem manda mais, eu ou Jesus? Você ou Jesus? Nesta noite Jesus está dando uma ordem. E a ordem de Jesus é, se ouvires a minha voz, você verá milagres acontecer na sua vida. Só que a gente quer trabalhar nas nossas condições. Tudo bem, vamos esperar. A hora que Jesus fizer alguma coisa, porque eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa. Mas a hora que Jesus fizer, a gente vai falar. Mas falar sem Jesus fazer, é melhor ficar quieto, porque vai que não acontece. Isso é para quem não crê. Eu já saio daqui nessa noite dizendo, há um milagre te esperando nesta noite. E você crê, se você crê nessa noite, levante a sua mão para dar um glória a Deus bem forte nessa noite. Porque Jesus quer trabalhar através de você. Só que antes nós ouvimos aqui o Tiago falar, não sei se foi na quarta que eu não estava aqui, ou foi no outro culto, que ele pregou. Antes de Jesus trabalhar através de nós, Jesus precisa trabalhar em nós. E Jesus está trabalhando neles. Jesus está dizendo, põe o povo para sentar. Aleluia. Faz alguma coisa pela fé. Tenha uma atitude de fé. Aí, Jesus manda sentar, e era muita gente. A Bíblia diz que, aí no texto, que assentaram um número de quase 5.000. Só que os homens, só 5.000, só os homens.
fora as mulheres e as crianças que estavam ali. Todo mundo está sentado. E traz o rapazinho que tem 5 pão e 2 peixes. Agora, é corajoso esse menino. Imagine você, num lugar longe, ninguém tem comida, não tem um bar, não tem um restaurante, não tem nada. Você levou o seu lanche, o menino levou 5 pãozinhos para ele, os peixinhos dele, esse era precavido, né? Todo mundo não levou nada, mas esse levou e disse, eu vou levar, vai que precisa de um lanchinho. E alguém diz, o mestre está pedindo para você dar o pãozinho e o peixinho na mão dele, que ele vai repartir com todo mundo. A lógica era, Jesus vai repartir, o que vai sobrar para mim? Ele vai pegar 5 pão para 5.000 pessoas, como é que vai fazer? Não dá uma migalha para cada um e eu vou ficar com fome. Sabe de uma coisa? Na linguagem jovem, eu vou vazar daqui. Ó, vou dar no pé. Porque eu vou ficar com fome. Todo mundo vai ficar com fome e eu também. Mas aquele moço teve coragem de entregar na mão de Jesus tudo que ele tinha. Aleluia. Sabe por que às vezes o milagre não acontece? Porque a gente não consegue se entregar de verdade. Aleluia. Sabe por que às vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida? Porque a gente diz, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas amanhã eu já pego de volta. Sabe por que as coisas não acontecem? É que a gente está pensando que a gente resolve o problema da gente. Eu fico com os meus pãozinhos, eu fico com os meus peixinhos, e tudo está resolvido. Mas quando você aprender a entregar-se totalmente, entregar tudo a Jesus, você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Nós temos um hino da harpa cristã que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deixa eu dizer uma verdade desse texto para você. Deus nunca quis que você seja feliz sozinho. Deus quer fazer você feliz para fazer outros felizes. Nós vivemos uma sociedade egoísta. As pessoas se acham dono do seu nariz. As pessoas acham que elas podem descartar todos. As pessoas não valorizam pessoas. Naquele dia, podia ter o apóstolo querido João, que reclinava no ombro de Jesus. Naquele dia estava ali Pedro, aquele que com a sua espada tentou matar o soldado para defender Jesus. Podia estar todos, mas sabe quem foi o instrumento que Jesus usou naquele dia? Foi um menino, que a Bíblia não cita o seu nome. O André foi citado, o Felipe foi citado, mas o menino não foi citado. Mas o menino foi o instrumento para alimentar aquela multidão. Sabe o que Deus está dizendo para você? As pessoas surgirão na sua vida. Não descarte, não despreze, porque será momento que você pode ser o maior personagem da história, mas Deus vai levantar um menino que tem 5 pão, e você vai comer do pão que aquele menino trouxe, porque Jesus vai usar os pãozinhos de alguém que é anônimo.
Nós esperamos milagre vir de portas extraordinárias. Nós esperamos que as coisas aconteçam. E eu tenho aprendido muito, irmãos. A Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram. Eu já tive a oportunidade, né, de ter carro 0 quilômetro. Hoje o meu carro não é 0 quilômetro. Não comprei 0 quilômetro. Mas é um carro... Está chegando. Mas é um carro bom, um Corolla. Mas às vezes o irmãozinho vem com o carrinho, que você diz: meu Deus do céu, que dó. Mas ele vem: pastor, Deus me deu um carrinho. Um tempo atrás, ele congregou conosco o irmão Valteir. Ele morava aqui, nessas, vamos fazer, favelinha aqui atrás aqui. Depois ele mudou para um lugar. E sabe o que ele disse? Eu sou pintor. Eu carrego a minha escada nas costas, para onde eu vou pintar. E um dia ele chegou aqui com um carrinho velho. Ele chegou para mim e falou: pastor, Deus me deu um carro para me carregar a minha escada. Agora eu tenho um carrinho. E você tem que olhar para aquilo. E aquilo alegrou o meu coração. Porque eu disse: que alegria esse irmão está, por causa de um carrinho. Sabe o que Deus está dizendo? Se alegre com a vitória do teu irmão. Porque se você se alegra com a vitória, ainda que pequena, do seu irmão, aos seus olhos, Deus fará ainda coisas maiores. E você será alguém abençoado para abençoar outros. Eu fiz aniversário no Siriaco. E veio muitos presentes. Sabe quando o pastor faz aniversário? Um traz uma coisa, outro traz outra. E alguém trouxe envelope com dinheiro. Mas quando eu estava chegando na igreja, existia uma pessoa, hoje eu posso dizer o nome dela, que ela já morreu, que a turma chamava de Dita Louca. O nome dela era Benedita. Ela tinha alguns problemas, e às vezes ela estava falando sozinha na rua, às vezes xingava as pessoas, porque a pessoa provocava ela. Ela morava naquele bairro, lá num buraco. E quando eu estava chegando na igreja, ela estava com um embrulhozinho, um papel embrulhado, e ela disse: eu trouxe um presente para o senhor, pastor. O que era? Um pano de prato, um guardanapo. O que eu vou fazer com um guardanapo? Um pano de prato. Mas eu olhei para a Rose e eu disse: Rose, o maior presente está aqui. Porque ela não tinha outra coisa. Mas ela se levou para a igreja. É aniversário do pastor. Eu não tenho um presente para levar. Eu vou pegar um pano de prato. Eu vou levar para o pastor. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Se alegre com as coisas pequenas. Porque Deus tem coisas grandes para acontecer. Mas você precisa se alegrar com coisas pequenas. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai com as humildes. O problema é que quando você tem ambição de ser grande, não é que você não pode sonhar. Sonhar todos podemos, mas é ser grato nos mínimos detalhes. Se hoje você está comendo um arroz e ovo, louve a Deus, porque tem gente que está catando no lixo para comer, e não tem um arroz com ovo para comer. Só que tem gente que não sabe ser grato, e aí Deus não pode operar. Deixa eu correr. O moço entregou. Aqui vai um detalhe: ser ofertante na casa de Deus, ser dizimista na casa de Deus, é entender a dependência de Deus. Por que nós não entregamos oferta e dízimo na casa de Deus? Porque às vezes somos mesquinhos, às vezes nas nossas ofertas. Porque a gente acha que eu deixando lá, eu não dando aqui, vendo que eu não posso, eu resolvo o meu problema. O problema é que a gente esquece que o problema não é eu que resolvo. O menino soube entregar na mão de Jesus tudo. Você se lembra da oferta da viúva?
Não foi a quantidade, mas foi a entrega total que Jesus se agradou. Ele disse, aqui teve gente que trouxe muito mais do que essa viúva. Mas essa viúva trouxe do seu sustento, ela tirou tudo que possuía. Sabe o que agrada a Jesus? Atitude de fé. Deus precisa do meu dinheiro? Não. Mas Deus precisa de atitude de fé. Porque quando eu dou, eu estou dizendo, eu dependo do Senhor. Ele entregou. E se eu fosse falar de entrega, você sabe muitos textos bíblicos da viúva, né? Que o profeta pediu primeiro para ele. Mas esse moço entregou. E quando Jesus pegou aquele pão, o outro, eu não sei se é Mateus, que ele fala, dai-lhes vós de comer. Aí você olha, mas se for os discípulos que deram de comer, é interessante. Que Jesus deu, olha o texto aí, pode colocar para nós, o próximo verso, número 11. Tomando o pão, verso 11. E Jesus tomou os pão, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Jesus pega 5 pão, vamos fazer de conta que aqui estão os discípulos. Está aqui um pedaço, outro pedaço, pedaço e um pedaço. Agora arruma, era quantos apóstolos que Jesus tinha? Quantos apóstolos Jesus tinha? Olha que tem gente que sabe o número de personagens do filme, mas não sabe quantos apóstolos Jesus tinha. Quantos apóstolos Jesus tinha? Apóstolos, porque discípulos tinha mais, seguidores e tudo. Mas 12 apóstolos. Vocês lembram quantos cestos, está aqui na frente, quantos cestos que sobrou no final dessa? Então eu sei de onde eles arrumaram, mas tinha um cesto para cada apóstolo. Eu imagino, na minha visão, entendeu? Ele está um pedaço aqui, e um cesto para você. Agora comece a picar e enche o cesto. Tem gente que podia olhar e falar assim, mas quando que um pedaço de pão vai dar para encher um cesto? A tua parte é só pegar o que Jesus está mandando e fazer do jeito que Ele está mandando. Não questione, só faça, porque Ele é quem opera o milagre. Agora eu quero profetizar de olho aberto aqui nessa noite. Deus vai colocar na tua mão o que você não tem. Talvez vai usar alguém para trazer e vai dar na tua mão. Mas quando tiver na tua mão, não desperdice. Faça do jeito que Jesus mandou. Por quê? Porque o milagre vai acontecer na tua obediência. O problema é que tem gente que pega o que Jesus dá e não acredita no que Ele é capaz de fazer. Tem gente que está na igreja, irmão, mas ele vem na igreja só por cumprir obrigação. Ele vem para a igreja, mas não está nem aí com o que vai acontecer. Ele vem e volta e diz assim, eu estou cansado de ouvir, eu vou todo culto é a mesma coisa. Mas eu sei que aqui tem gente que já está pegando a palavra e Deus vai fazer. Mas guarda essa mensagem. Vai vir na tua mão. Vou falar mais português, mais bonito. Virá na tua mão, né? Vai vir é meio estranho. Virá na tua mão. Só que não desperdice o que vem na tua mão. Pastor, mas é pequeno. Eu sei. Já é um milagre ter alguém nesse deserto com um pãozinho, mas é tão pequeno que não vai resolver o problema. Pois é, só que você não está recebendo da mão de um homem, você está recebendo da mão de Deus. Deus está usando um homem, Deus está usando nem um homem, um menino, mas o milagre não é o menino que faz, o milagre é aquele que disse que você teria para dar de comer a alguém. A ordem de Jesus é, vocês vão dar de comer essa multidão, e você está dizendo, de onde? Ele está dizendo, eu tenho um milagre. De onde? Não sei. Apareceu um menininho, é pouco, mas agora quem está no comando é Jesus. Eles cortam, ele diz, distribui. Quantos cestos sobrou? Eu estou dizendo, não é que a Bíblia diz exatamente isso, mas a Bíblia diz que Jesus repartiu pelos seus discípulos,
E cada um pegou e sobrou 12 cestos. Então, na minha interpretação, eles encheram o cesto, porque eles foram picando o pão, e deu um cesto cheio, distribuiu, e todo mundo pegou, e o cesto não esvaziou, porque aquele menino que deu 5 pão, volta para casa com 12 cestos. Você já entendeu? Quando você faz na obra de Deus, meu irmão, você não perde nada. Você abençoa a gente, mas quem sai mais abençoado é você. Sabe por quê? Porque aquele menino, eu tenho certeza que ele comeu também, irmão Alex, naquela distribuição. Tenho certeza que ele disse, eu vou encher minha barriguinha também. Todo mundo comeu, e agora sobrou 12 cestos. De quem era o pão? É do menino. O 12 cestos, pela lógica de quem? É do menino. Sabe, irmão, quando você faz, você não perde. Você dá, Jesus multiplica, todo mundo se alimenta, e você ainda sai abençoado duplicadamente, triplicadamente, muito mais. É que o problema é que a gente acha que a gente perde. Hoje Deus te levanta. Hoje Deus te levanta. Quem sabe para ser o menino que vai dar o tudo. Mas quem sabe Deus te levanta como alguém que vai esperar, porque você não tem nada, você não tem nem para dar, e Jesus está dizendo, eu vou colocar na tua mão, e a hora que estiver na tua mão, não é para você sair contando história por aí, e dizendo, Deus me deu, e esquecer dos outros, porque o maior problema do ser humano é a ingratidão. Eu tenho batido muito nessa tecla. Você tem um bebê, e eu tenho visto que a igreja está enchendo de criança aqui, viu? Eu estou contente, viu? Tinha uns dias que vinha cantar uma meia dúzia de criança aqui, agora está uma criançada aqui, está aumentando. Aí você passa a noite inteira balançando criança, chorando, é médico, é isso, é aquilo, e depois ele fica grandão, e diz, você não sabe nada. Aí ele fica grandão, e acha que é dono do nariz dele. Olha para a mãe, olha para o pai, e diz assim, estou nem aí. Você não estudou. Eu conheço. Sabe o que chama isso? Ingratidão. Só que tem um detalhe, para um ingrato, a bênção passa longe. Mas para o grato, aleluia, Deus aqui tem uma porta aberta. Ei, nessa noite Deus está falando com cada um de nós. Tem coisa que a gente quer viver, mas a gente não quer descer. O texto que eu li inicial diz assim, Pedro, estou dentro do teu barco, eu preciso do teu barco. Olha o episódio, noite inteira jogando rede. Você pensa que é moleza isso aqui? Só quem já jogou rede, que lançou rede, que foi pescador sabe. Noite inteira jogando a rede, não pega uma tilápia, não pega nada. Chega na praia, ainda tem que lavar a rede, porque pegou um monte de sujeira, para que na noite seguinte ele volte, para bater a rede de novo. Vou deixar limpinho, porque à noite nós já chega aqui, nós estende a rede e tal, e vamos lá. Ele está lavando a rede. Jesus chega e diz assim, ei, preciso do teu barco emprestado. Aí você diz assim, espera aí, estou terminando de lavar a rede para ir para casa, tirar um cochilo, dormir, e depois de noite voltar para ver se pega alguma coisa, porque hoje a coisa está feia. O senhor me desculpe, mãe, vê se tem algum outro aí, mas eu estou caindo fora. Pedro, muito educado, disse, tá tudo bem, entra no meu barco. Dá uma remadinha aí que eu preciso afastar um pouco da terra. É outra mensagem. Tem gente que quer milagre, mas não quer se afastar da terra, irmão. Amanhã, segunda-feira, irmã Rosa, circo de oração. Tem gente que vai estar tão apegado na terra que não vai poder vir. Amanhã nós temos oração aí. Está lá os jovens, os homens de joelho, clamando. Mas tem gente que não, é a terra, irmão, a terra chamando, a terra, é tanta coisa, irmão, não, irmão, hoje, irmão, não dá, irmão, uma correria aqui, eu não consigo.
É lá na casa. Não, irmão, eu não consigo orar, irmão, porque é uma coisa. Irmão, Instagram, muita coisa, irmão. A terra chamando. Não, afasta da terra. Afastou da terra. Jesus prega, o Pedro está lá no barco esperando Jesus. Porque quanto tempo levou o sermão de Jesus? Foi que nem o meu, que eu falei que ia falar pouquinho, ou já que hora que é? E Jesus fala, e o Pedro está lá esperando. Daqui a pouco Jesus diz assim, acabou o sermão. Pedro diz, oh, graças a Deus, vamos embora. Aí Jesus fala, faze-te ao mar alto, rema para o mar mais profundo. Você já afastou da terra? Você tem se afastado da terra? Tá, então Jesus está falando uma coisa para você. Você precisa ir mais fundo. Você já afastou da terra, mas não tem orado muito ainda. Vai orar mais, vai consagrar mais. Vai para o fundo. E ele vai para o fundo. Quando ele chega lá no fundo, ele está lá no fundo. Aí Jesus diz o quê? Lance a rede para pescar. Aí foi essa palavra. Senhor, nós passamos a noite inteira. Para o pescador, ele sabe de mar, ele sabe que peixe se dá no mar à noite. O pescador, já viu o pescador do mar? É noite, de madrugada chega aquele monte de barco. Mas o Senhor está mandando, e se o Senhor manda, eu obedeço. E ele lançou a rede, e voltou com a rede cheia, e eu vou dizer para você, aquilo que era para voltar para casa, se ele fosse dormir, ele teria umas horas a mais de sono, mas não tinha o dinheiro, porque peixe para eles era dinheiro. Sabe o que nós perdemos? É porque a gente quer dormir bastante, e quer ganhar muito. A gente não quer orar, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer vir para a igreja, mata culto, qualquer coisa tira a gente do culto, e depois diz, Deus, eu preciso de uma porta grande. Hoje Jesus trouxe você para dizer para você, faz a minha obra que eu cuido de você. Amém? Fique de pé por gentileza. Esse relógio está uns minutinhos adiantado. Hoje eu vou dar um de cantor também. Eu quero dizer para você que eu estou falando de um Deus. E eu gostaria que você nessa noite, comigo, declarasse isso daqui. Bondade de Deus. Sabe o tom? É esse o tom? Vai lá então, porque para mim é baixo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, te amo, Deus. Te amo, Deus. Diga isso. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Aleluia. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fale bem alto. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem,
a bondade de Deus. Antes de nós cantarmos a segunda estrofe, eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou alguém que está afastado da casa de Deus, e hoje você sabe que precisa se afastar da terra e voltar para Jesus, se aproximar de Jesus, voltar aos pés do Salvador. Se tem alguém, saia do seu lugar rapidinho e venha aqui à frente e diga: Deus, eu quero voltar ao Senhor, eu quero te aceitar. Você nunca aceitou a Cristo como Salvador, nunca foi um crente, mas hoje gostaria de entregar a vida a Jesus. Porque não adianta você querer que Jesus faça as coisas, mas que você não tem uma entrega. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Enquanto nós vamos cantar o restante, se você estiver aqui, saia do seu lugar e venha para Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus quer ser Senhor da sua causa. Olha a outra parte. Com a doce voz, é a voz dele, que me guia em meu fogo, mesmo nas tribulações, tua presença me conforta, mesmo passando por lugares escuros. és meu Pai, que amigo és, Eu vivo na vontade. Cante bem forte. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você que precisa de um milagre de Deus nesta noite, nesse momento, eu gostaria que você fizesse um propósito com Deus. Deus de alguma forma falou com você. O que é que você precisa? É entregar os peixes na mão de Jesus? O que é que você precisa? É administrar o que Jesus colocou na tua mão? O que é que você precisa? Tudo o que a gente precisa é ouvir a voz de Jesus. Deus eterno, Deus tremendo, Deus poderoso. A tua igreja se reúne nesse domingo para te adorar, Pai. Depois de apresentarmos aqui alguns louvores, Senhor, e agora dizermos, Senhor, que nós cremos que Tu és fiel em todo o tempo, que a Tua bondade vai a cada dia estar conosco. Agora eu peço, Senhor, aqui existe algumas necessidades, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que está se passando, mas eu sei que nós ouvimos a Tua voz e o Espírito Santo, enquanto eu prego, eles atingem a cada coração. E agora, Pai, nós pedimos, Senhor, dá-nos graça para compreender a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa do lado e dissesse para ela: a bondade de Deus não vai te deixar, a bondade de Deus vai te acompanhar, e se precisar, Ele vai levantar um menino, mas haverá milagre.
Você se rende? Tem coragem? Vontade me seguirá, Senhor. Você rende? Como que é a rendição? A gente ergue a mão e diz assim, ó, me rendo. O Senhor manda, eu obedeço. Amém?